Hi everyone, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Hoje nós vamos estudar os cognates and false cognates. Então, vamos estudar hoje os cognatos e falsos cognatos. O que é isso, né? Vamos pensar um pouquinho juntos. First of all, let's see what cognates are. Então, primeiro vamos ver o que são cognates. Aqui a gente tem algumas palavrinhas que vocês devem conhecer, né? Nem todas, mas algumas são também aí em evidência, né? Tipo photography, né? Photo, camera, equipment, technology, professional, instrument, né? Essas palavras todas parecem um pouco com palavras em português, né? Então, elas são o que a gente considera cognate words, que são palavras que são bem parecidas com as palavras do português, né? Da nossa língua. Então, aqui eu trouxe outros exemplos. Olha, different, que é diferente, né? Infection, infecção. Bacteria, bactéria. Education, educação. Impact, impacto. Virus, vírus. Commercial, comercial. Então, essas palavras que parecem com português e têm um significado parecido, né, com o da nossa língua mesmo, são consideradas palavras cognatas ou cognates, ok? Trouxe aqui um pôster de prevenção à Covid-19, né? Infelizmente, a gente continua aí com essa pandemia acontecendo, né? Então, o nome da própria doença é igual no mundo todo, né? Mas aqui embaixo a gente tem COVID-19 Prevention. Então, essa palavra prevention já é também um cognate, porque parece e é prevenção, né? Prevention. E aí temos outras aqui que parecem bastante com português. Vamos observar. Então, a primeira dica que a gente tem para prevention, né? Para prevenção da COVID-19, para COVID-19 Prevention, is wash your hands. O que seria wash your hands? Lave as suas mãos. Então, wash them often with soap for at least 20 seconds. Então, lave-as com frequência, né? Frequentemente, com sabão por pelo menos 20 seconds, 20 segundos, né? Então, parece em português. Depois nós temos coughing etiquette. Então, olha só para essa moça aqui que ela está tossindo, né? Então, coughing etiquette seria uma etiqueta na hora de tossir, né? Então, o que é a etiqueta nesse caso? É o modo correto de agir, né? Quando a gente for tossir. Então, a dica é cover your mouth when you cough or sneeze with tissue or the inside of your elbow. Ou seja, cubra a sua boca quando você tossir ou espirrar com lenço, né? Um lenço de papel, ou com a parte de dentro do seu cotovelo, que é aquela parte que a gente pode tossir e que não vai encostar em nada normalmente, né? Então, se a gente tossir na mão, né, ou espirrar na mão, é muito fácil a gente colocar a mão em qualquer lugar e acabar contaminando outros lugares, outras pessoas, né? Outra dica, wear a mask, né? Então, use máscara. Então, a gente tem também a palavra mask, que parece com português. Aí eu tenho lá, make sure your mask fits well with the nose clip. Então, garanta, né, ou certifique-se que a sua máscara se encaixe bem, né? E que tenha um clipe no nariz para poder prendê-la direitinho e o ar não ficar vazando por ali, né? Avoid human contact. Então, evite o contato humano, né? O contato entre as pessoas. Então, as palavras human e contact parecem com as palavras que a gente usa em português também, né? E realmente significam contato e humano, né? Depois a gente tem keep a distance of 1 meter away from others. Então, mantenha a distância, né? De 1 metro das outras pessoas. Meter também, né? Parece com metro, não marquei. Bem, temos aqui uma imagem de um menino, né, andando de bicicleta, né, num parque. E aí ele disse assim, ó, I like to go to the park by bicycle. So, I like to go to the park, eu gosto de ir ao parque de bicicleta. Então, park e bicycle são palavras que também são cognatas, né? Elas parecem com português também e têm o sentido igual, né? Semelhante. Aqui nós temos as palavras pull e push. Vocês provavelmente já viram por aí em algum lugar. Observem só essas palavrinhas. Se a gente pensar na palavra push, ela parece puxar, não é? Mas será que significa puxar mesmo? Observa só a imagem. Vê se esse bonequinho está puxando alguma coisa. Não parece que ele está empurrando? Pois é. Push é o que a gente considera false cognates, né? Falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem com uma palavra da nossa língua, mas possuem significados diferentes. Então, temos esses exemplos aí, né? Pull e push. Temos também lá, ó, actually, que parece atualmente, mas significa na verdade. Pretend, que parece pretender e significa fingir. Pull, que parece puxar, né? Como está aqui.
mas parece pular, mas significa puxar, né? Como a gente consegue ver nessa imagem. Push, que parece puxar, mas significa empurrar, como a gente viu aqui. E eventually, que parece eventualmente, né? De vez em quando, mas significa finalmente, por fim. Ok? Quando a gente conclui alguma coisa. Vamos ver outros exemplos aqui, então. Temos aqui o pull, né? Que é puxar, e o push, que é empurrar. E temos aqui uma tirinha do Garfield. Vocês devem conhecer o Garfield, né? Saber que ele é um gato preguiçoso, que ele odeia segundas-feiras, que ele adora comer, né? Que lasanha é a comida favorita dele. Donuts também, aquelas rosquinhas ele adora. E tudo é importante, né, saber. Garfield é um personagem bastante comum, né, no mundo todo, bastante famoso, até em provas, né? Vocês provavelmente vão encontrar tirinhas assim do Garfield para compreensão mesmo de texto, né? Então, esse aqui é o John, que é o dono dele. E é importante também saber, né, lembrar que o Garfield adora zombar do John, do dono dele, né? Então, aqui nessa tirinha, o John fala assim, I don't understand women. Eu não entendo as mulheres. Eles pensam um pouquinho, aí ele fala assim, I'll just pretend I do. Ou seja, eu vou só fingir que eu entendo. Então, ele aqui a palavra pretend parece pretender, mas ele quer dizer que ele vai fingir, né? Então, eu vou simplesmente fingir que eu entendo as mulheres. Aí o Garfield comenta, yeah, that's always worked. É verdade, isso sempre funcionou. Então, sempre deu certo a nossa estratégia de fingir que a gente entende as mulheres, né? Temos um outro exemplo aqui, olha bem para essa imagem, né? Nós temos aqui uma pessoa, né, uma moça, atendendo, né, conversando com duas outras pessoas, né, que parecem ser a mãe e o filho, e ela está numa sala que tem essa plaquinha aqui na porta, olha, principal. Essa moça que está aqui, ela é a diretora da escola. She is the school principal, ok? Então, principal parece principal, mas, na verdade, nesse contexto aqui, significa diretor ou diretora. Ok? Depois temos a palavra library. Library, olhando assim, parece o quê? Livraria, né? Mas não é. Livraria em inglês a gente chama bookshop ou bookstore. Então, library é a nossa biblioteca. Então, olha o exemplo. Ó, the library is open from 8 to 6. Ou seja, a biblioteca abre ou fica aberta de 8 às 6. And the bookshop. I buy a new bookshop at the bookstore. Oh, sorry. I buy a new book at the bookstore every month. Ou seja, eu compro um livro novo na livraria todo mês. Aqui eu escrevi bookstore, mas é a mesma coisa que bookshop, tá? São sinônimos. E aí a gente tem que saber diferenciar library de bookshop ou bookstore, ok? Então, a livraria, né, onde vende livros, bookstore ou bookshop. A library, onde a gente pega livro emprestado, né? É a biblioteca library, ok? E aqui eu trouxe também uma imagem de uma family tree, que a gente já viu antes, numa árvore da família, para mostrar a vocês, lembrar como a gente chama pai e mãe, né? Pai e mãe a gente fala father, né? O pai e mother, mãe. E quando a gente se refere aos dois, né? Fala assim, os meus pais não estão trabalhando, né? Os meus pais estão na escola. Os meus pais, em geral, juntando tudo, a gente chama de parents, não é? E essa palavrinha parece com a nossa palavra em português parentes, né? Mas não significa parente, significa pais, né? Parents significa pais, pai e mãe. Então, como é que eu falo parentes? Parentes a gente fala relatives. Então, por exemplo, my grandmother is my relative. My aunt is my relative. My cousin and my uncle are my relatives. Então, os parentes, né? Família em geral, relatives. Os parents são os pais, tá? Father and mother. E agora vamos ver um pouquinho dos numbers, né? Vamos aprender os números, ok? Hoje a gente vai estudar os números de 0 a 100. Então, o 0 a gente fala zero. Vamos e escreve igualzinho em português, 0 também. Agora vamos ver de 1 a 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Os números de 13 a 19 terminam em teen. É por isso que os adolescentes em inglês são chamados de teenagers, or teens. 13 14
15, 16, 17, 18, 19, Todas as dezenas, com exceção do 10, terminam em T. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Junte as dezenas e as unidades com um hífen. 21, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100. Então, voltando aqui porque a gente tinha visto, né? Numbers. A gente viu todos esses numbers aqui nesse pequeno vídeo que eu mostrei para vocês, né? E aí fiquem então atentos à terminação, né? Como foi falado lá, né? Dos números de 13 a 19, né? Terminam em teen, né? Então 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E as dezenas, né? Do 20 até o 90, eles todos terminam em T, né? Então 20, 30 e assim por diante até o 90, né? E vimos também como que a gente faz para os números junto com as unidades, né? As dezenas com as unidades. Então, para formar esses números que sejam maiores do que 20, né? Nós juntamos ao número inteiro os valores de 1 a 9, separados por hífen. Então, a gente tem aqui uns exemplos, né? Então, por exemplo, o número 20, né? A gente sabe que 20 sozinho é 20, certo? Se eu fosse falar o 21, eu juntaria o 20, que é esse aqui, com a dezena, com a unidade, né? 1. Então, ficaria 21. Se eu for fazer o 22, eu vou juntar, então, 20 com 2. Vai ficar, então, 22. Aí, observe que a gente está colocando esse hífen entre os números, né? Depois eu tenho 23, então seria 23. Aí o 24 vai ser o quê? O 20 com 4, né? 24. Aí o 25, 25. E assim por diante seria até o 29, né? Até o 29. Mas se eu pegar o 30, ó, o 30 sozinho é 30, né? O 30. Se eu for fazer, então, o 31, seria 31, né? Aqui eu tenho o 32. Como é que eu vou fazer o 32? 32, né? 32. E o 36? Vai ser o 30 com o número 6, que é 6. Então, vai ficar 36. O 39? 30 com o number 9, né? Então, 39. Aí, o 40 a gente tem aqui separadinho, né? 40. Se eu for fazer, então, o 43, eu vou fazer o quê? O 40, que é o 40, com o number 3. Então, 43. Ok? Então, é isso. Thanks for watching. I hope you have enjoyed. Espero que tenham gostado. I'll see you next class.